Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. Bom dia, povo de Deus, graça e paz a vocês. Hoje mais uma aula da Escola Dominical aqui na Igreja Metodista de São Roque. Estamos felizes por estar com essa oportunidade que o Senhor nos dá para estar com vocês aqui. Domingo, dia de Escola Dominical, que beleza, né? Agradecemos a Deus por esta oportunidade e agradecemos a você por nos acompanhar neste estudo da palavra, tá bom? Um abraço com muito carinho mesmo para cada um de vocês que está acessando esse nosso vídeo, tá bom? Aqui você já sabe, mas não tem problema nenhum a gente repetir. Nós falamos aqui da Igreja Metodista em São Roque, estamos estudando a revista Em Marcha, Maturidade Cristã, Fé, Experiência e Convivência, tá certo? Você que está nos acompanhando, você sabe que semana passada o nosso irmão Davi, ele encerrou a unidade número 2, ele fez a lição número 10, Dons e Ministérios. E com essa lição, então encerrando essa unidade, que falou bastante sobre experiência, né? Mais especificamente sobre o nosso papel, sobre o papel da igreja no mundo. E que papel é esse que nós temos tão importante? Colaborar com a missão de Deus, né? Ser cooperador de Deus, ser auxiliador do Senhor, de levar a salvação para todas as pessoas. Então aqui minha gratidão, meu muito obrigado ao irmão Davi por essa ajuda que ele deu para a gente nessas duas últimas aulas da unidade número 2. Então se nós encerramos a unidade número 2, hoje nós iniciamos a unidade número 3, certo? A unidade número 3 é maturidade nas relações interpessoais. Essa unidade ela vai trazer para nós 13 lições, tá bom? O objetivo dessa unidade, segundo os autores da revista, pensar a maturidade cristã em vários aspectos das relações entre pessoas, interpessoais. Atenção, inclusive nas chamadas mídias sociais. Como estamos nos relacionando nas mídias sociais? Isso mesmo. Vamos falar bastante nessas lições sobre convivência. Falaremos de relacionamento entre pessoas. Precisamos entender que quando nós falamos de relacionamento entre pessoas, de relacionamento interpessoal, o seu conteúdo, né, o conteúdo desse relacionamento, ele pode ocorrer em vários níveis e envolver diferentes sentimentos, como o amor, a compaixão, a amizade e outros tantos valores compartilhados. Só para ficar claro, né, mais claro para nós, quando a gente fala em vários níveis de relacionamento, vamos entender o seguinte, ó, que quando nós falamos nisso, quais são esses níveis, né? Resumidamente, bem resumidamente mesmo, porque isso dá uma, duas aulas para nós conversarmos sobre o assunto, vamos falar quais são esses níveis, quais são esses níveis de relacionamento, tá? Bem resumidamente. Storge é o relacionamento do bebê com a mãe. Storge, pelos gregos, é a afeição especialmente da relação de pais e filhos. Como dissemos, e apenas como ilustração, pode ser uma mãe cuidando do seu bebê ou pode ser uma gatinha cuidando da sua ninhada. Isso é Storge. Eros, né, um outro nível de relacionamento. O amor eros geralmente expressa a ideia de amor entre homem e mulher. Um amor mergulhado, então, em paixão e romantismo, transmitindo também um sentido de desejo passional, sensual, tá bom? Aqui também, né, no caso do amor eros, né, vale dizer que o amor eros pode se referir, dependendo do contexto em que ele é colocado, simplesmente ao sentido de prazer, deleite e satisfação, e não necessariamente ligado à sensualidade. Filia, um outro nível de relacionamento. Tecnicamente, philos é o termo usado pelos gregos alternativo para ágape, que nós vamos falar agora daqui a pouco sobre ele. Porém, pela distinção feita pelos cristãos, o amor philos pode ser mais bem compreendido como sendo um sentimento de simpatia natural ou uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa aos seus amigos e aos seus familiares, tá certo? Portanto, o amor philos ele é um sentimento forte e profundo do coração, um amor que transmite também a ideia de parceria, companheirismo, amizade e relação, tá bom? E é muito
muito empregado, amor filos, para designar o relacionamento de afeição entre pessoas, entre entes que sejam queridos. E o amor ágape, quarto nível aqui, só para a gente falar resumidamente sobre ele, é o nível mais alto de relacionamento. É o estado interno maior que o coração humano. É o termo mais utilizado no Novo Testamento para se referir ao amor. Na aplicação cristã, esse amor ágape pode-se dizer que ele tem origem no próprio amor de Deus, ou seja, é um amor santo e sacrificial. Beleza? Enquanto lá eles têm 4 níveis, tem mais, né? Tem outros níveis também que se referem a isso, a amor, mas falamos desses 4 aqui. Na nossa língua portuguesa, esses níveis de relacionamento são traduzidos simplesmente por amor, tá bom? É isso, rapidamente, esses 4 níveis de relacionamento. Voltando então aqui, se por um lado os sentimentos, como nós falamos aqui, né, os sentimentos, eles podem envolver diferentes sentimentos, amor, compreensão, amizade e outros valores compartilhados. Se por um lado esses sentimentos como amor, compaixão e amizade podem estar envolvidos nos relacionamentos, por outro lado, sempre tem um outro lado, né? Às vezes felizmente, às vezes infelizmente. Os relacionamentos, por outro lado, podem ser marcados por situações, essas já adversas, valores diferentes, né? Adversos, como litígios, disputas e inimizades. E outras formas de conflito interpessoal também. E boa parte desses conflitos que nós falamos aqui, né? Litígio, disputa e inimizade, eles surgem de divergências e provavelmente a maioria deles de falha de comunicação entre 2 ou mais pessoas envolvidas nesses casos, tá bom? E é isso que nós vamos estudar nessa lição. Conflitos e como o Senhor nos ajuda a sairmos deles. Tá bom? A lição então que nós vamos estudar hoje é a lição número 11 da nossa revista, a primeira da terceira unidade. Abraão e Ló, fé e maturidade diante das contendas. Tá bom? O nosso texto base para esse nossa lição de hoje é Gênesis 13, de 1 a 13. Deixa aberto aí que já a gente vai fazer a leitura desse texto, tá bom? Desses 13 versículos. Quero daqui, já de antemão, pedir perdão para vocês, porque nós vamos falar de Abrão e Ló. E já estou pedindo perdão porque às vezes pode ser que eu fale Abraão, mas é Abrão ainda, tá certo? E Ló. Eu sei que o judeu, depois que o nome é mudado, ele não volta para o nome de raiz mais, tá certo? Porque aquela vida já acabou, se encerrou, uma nova vida foi dada por Deus, uma nova oportunidade foi dada por Deus. Mas nós estamos falando então ainda de Abrão e Ló. Então se eu falar Abraão, me perdoe. E se de vez em quando eu falar Jó, também me perdoe, tá bom? Vamos lá? Já feito essa minha meia-culpa aqui, contenda. Dentro de uma família pode ser uma discussão, pode ser uma discórdia, pode ser uma altercação. Ou o que é uma altercação? Isto é, uma discussão um pouco mais acalorada, uma discussão um pouco mais fervorosa, com certo nível de polêmica envolvido também, tá certo? É isso é contenda. Então, os nossos objetivos com a lição de hoje, tá? Veja aí, vamos meditar e procurar observar que relações entre pessoas não estão isentas de conflitos. Beleza? Vamos procurar evidenciar, ou seja, tornar mais claro a maturidade como a base para que possamos preservar os relacionamentos. Se temos quase certeza de que não estamos isentos deles, como nós preservamos eles quando eles acontecem, os relacionamentos, quando acontecem as contendas? E da mesma forma, deixar claro que sempre há possibilidade de escolhas. E por fim, nesse nosso quarto objetivo, no sentido mais prático, aí sim, né, que eu quero dizer, quais atitudes nós precisamos tomar para manter a paz nas nossas relações, tá certo? Então esses são os objetivos. E como diria Dirceu Gonçalves, facinho, facinho, tranquilo, tranquilo, tá bom? Quero começar com uma pergunta. A forma como nós nos relacionamos hoje com as pessoas é a mesma de 10, 20 anos atrás? Acho que dá para a gente responder tranquilamente que não é a mesma forma como nós nos relacionamos há 10, 20 anos atrás. Eu diria assim pelo seguinte, a evolução nos meios de comunicação, a evolução dos meios de comunicação e a evolução dos meios de transporte, essa evolução, ela afeta, ela altera para melhor, eu diria, né? Progresso,
também a forma, a maneira, o jeitão como nós nos relacionamos com as pessoas. Acredite nisso, tá certo? Então, se eu perguntei se a forma como nós nos relacionamos é mesmo de 10, 20 anos atrás, eu quero fazer outra pergunta. Você já teve, para manter um relacionamento ou relacionamentos, ou para gerenciar um conflito relacional, que renunciar à sua própria vontade, mesmo sabendo que ela era certa, mesmo sabendo que ela era correta, a melhor para aquela ocasião, para aquele momento, você já teve que renunciar? Já? Então você é inteligente, então você é feliz. Guarda isso, tá bom? Vivemos tempos em que um tipo de relacionamento está tomando conta das pessoas. Esse relacionamento nós chamamos hoje de polarização. Paulo o apóstolo, vamos dar uma olhadinha? 1 Coríntios 3, versículo 4. Olha só a igreja de Coríntios, o que ela estava vivendo naquela época lá. As dissensões, tá? Nós falamos de conflitos, né? Nós falamos aqui de contendas, nós falamos aqui de disputas, de litígios, de inimizades. A Bíblia fala de dissensões, demonstram a falta de espiritualidade. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Depois você dá uma olhadinha no versículo 1 até o versículo 9, tá bom? Mas nós vamos só destacar o versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? É isso, soa muito parecido com os dias de hoje, né? Onde nas conversas se estabelece um nós e eles e nós, né? Sempre um choque, né? Dá para entender, né, queridos? Parece que em qualquer conversa, naquilo que ouvimos, naquilo que lemos, só se fala nisso, né? E polarização, obviamente, vem de polo, né? Polo sul e polo norte, ou seja, são os extremos. Ou seja, esclarecendo então um pouquinho, polarização é concentrar toda a atenção ou atividade em dois extremos que são opostos, tá certo? Embora seja assunto para lições futuras, essa questão das mídias sociais, eu só vou fazer aqui uma citação sobre rede social, tá bom? As redes sociais e a internet estão criando bolhas, isso mesmo, bolhas, tá certo? Bolhas que te fazem, acreditem, ficar dentro dela, ficar preso mesmo dentro dessas bolhas. O Facebook, só para citar um exemplo, né? Por exemplo, como exemplo, por meio de um algoritmo, ele mostra para você só o que você quer ver. E essa tendência, né, de mostrar para nós só aquilo que nós queremos ver, só aquilo que lhe confirma para você as suas opiniões prévias, gera uma predisposições a nós, ou de quem está vendo, de negar opiniões que sejam divergentes, que sejam diferentes, que sejam contrastantes ou contradizem aquilo que nós pensamos, nosso pensamento. E isso elimina a possibilidade de um debate mais equilibrado, tá certo? A consequência disso, dizem especialistas, é o quê? É a polarização. No meio político, então, isso está escancarado. A divergência de atitudes políticas e extremos ideológicos é gritante. Não é o nosso caso agora, não vamos falar sobre isso, tá bom? Então é de longe onde mais se ouve, na política, né? Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu defendo Paulo. Na política a gente está ouvindo muito isso, tá? Veja só, não estou falando aqui de posicionamento. Nosso posicionamento enquanto cristãos deve ser único, firme e inabalável, tá? Logo abaixo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estou falando de opiniões. Opiniões podem ser divergentes, podem ser diferentes, tá bom? Isso nos faz amadurecer. Então a nossa maturidade cristã, ela se expressa na forma como nós nos relacionamos no dia a dia, no nosso cotidiano com as pessoas. A presença, eu diria assim, a presença amorosa de Jesus nas nossas vidas, principalmente nas nossas atitudes, nas nossas ações, a proposta do seu Evangelho, do Evangelho de Jesus para nós, que deveria estar na ponta da nossa língua, né? Para a gente falar habitualmente para as pessoas, o Espírito Santo que habita em nós, a graça da sua morte e ressurreição, isso eu chamo de posicionamento, tá? Isso tem que estar firme dentro de nós. Jesus, Evangelho de Jesus, Espírito Santo e a graça da sua morte e ressurreição. Eu acredito nisso, eu creio nisso, eu vivo para isso. Por isso, tá bom? Eu diria que são esses fatores que praticamos, ou que pelo menos devem ser praticados no cotidiano, que nos ajudam a crescer, nos ajudam a ter caráter transformado e nos ajudam a cuidar das relações que nós estabelecemos com terceiros. Esses fatores,
presença amorosa de Jesus na nossa vida, a proposta do Evangelho dele, tudo que está escrito lá, as práticas que nós devemos fazer, o Espírito Santo em nós, quando dirige a nossa vida, conduz nossos caminhos, muda nossas atitudes, muda nossa direção, fala intimamente conosco, e a graça de Deus através da sua morte e ressurreição. Tá bom, meus queridos? Como eu disse, então, esta é a primeira lição da última unidade da revista. Nós vamos começar uma série de estudos agora, para nós pensarmos um pouquinho sobre os valores que devem pautar as nossas relações. Relações aonde, Dário? Relações em todo lugar. Relações no trabalho, relações na igreja, relações nas mídias sociais, relações na nossa família. Ah, meu Deus, como isso é difícil, né? Isso resumindo, né? Valores que devem pautar a nossa vida, ou seja, em todo lugar que nós estivermos. Então, nesta primeira lição, a partir da experiência de Abraão e Ló, nós vamos apontar algumas atitudes que nos ajudam a manter a paz nas relações familiares. Abraão e Ló, parentes, tá bom? Fundamento bíblico, por conta do que a lição traz para nós, né, como por dentro do assunto, nós chamamos de contextualização. O livro de Gênesis, a gente sabe, é o livro dos começos, né? A tradução hebraica chama ou denomina com as palavras iniciais Bereshit, ou seja, no princípio. E Gênesis, se a gente olhar para o livro todo, né, para todos os seus 50 capítulos, a gente pode dividi-lo de uma forma mais abrangente em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, chamado de proto-história ou período proto-histórico, onde proto quer dizer ou exprime a noção de primeiro ou anterior, ou seja, antes da história. Tá? E nesses 11 capítulos a gente vai entender que se aborda os primórdios da humanidade, ou seja, o período que teve início com o surgimento do homem e depois terminou esse período com a invenção da escrita há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tá bom? Aproximadamente, ou seja, entre a pré-história e a história que já está escrita e determinada, tá bom? Praticamente coincide com a idade dos metais, esse período proto-histórico, tá bom? E do capítulo 12 ao capítulo 50, né, uma segunda parte então, aí sim já trata da história dos patriarcas, onde o eixo central, a gente pode chamar assim, é a família, é a comunidade. Lembramos que família, naquela época, para aquela cultura, não era igual a família que nós temos hoje. Era muito mais abrangente do que a nossa família hoje, tá? A família era mais estendida, ou seja, as pessoas viviam nos seus clãs. Não confundam com cãs, não confundam com cãs, cabelinhos brancos, tá certo? As pessoas viviam em clãs, tá? E clã, então, constitui-se um grupo de pessoas unidas por parentesco, por linhagem de parentesco, e que é definido pela descendência de um ancestral comum. No caso de Abraão, o seu clã, ele era o cabeça, tá bom? Era esse clã a base de todas as formas comunitárias humanas. Os rumos e os problemas familiares eram decididos dentro do clã. E cabia a resolução, a situação, a competência de algum problema, de alguma dificuldade, a solução cabia ao pai ou ao chefe do clã. Só para ficar registrado também como história, como conhecimento, quanto mais numerosa a família era dentro desse clã, mais respeito se tinha na sociedade daquela época, tá bom? Também na era patriarcal, as famílias ocupavam espaços entre as cidades e estados cananeias e circulavam no deserto, nas periferias e territórios já assentados. Ou seja, em busca do pasto para os seus animais, eles eram mais ou menos nômades, viviam se deslocando. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouco. Viviam permanentemente mudando de lugar em busca de novas pastagens para o seu gado, tá bom? Em Gênesis, no capítulo 12, nós temos a narrativa do chamado de Deus ao primeiro patriarca, Abrão, tá bom? Com o chamado, Deus lhe faz uma promessa. Da sua família, Abrão, surgirá uma grande e abençoada nação. Promessa feita a Abrão. Para isso, para o cumprimento dessa promessa, Abrão deveria fazer duas coisas pequenas. Deixar sua terra e ir em direção ao lugar que o Senhor lhe mostrara, e deixar a sua parentela. Confiando em Deus, Abrão obedece e sai de Ur, sua terra, e vai primeiramente até Harã. Primeira parte da ordem de Deus é cumprida. Sai da tua terra. Vamos ler aqui, então, o nosso texto, que nós chamamos de texto fundamental, o texto básico da nossa lição. Gênesis, capítulo 13,
versículos 1 até o 13. Excepcionalmente hoje, eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém, tá bom? Então, se você comprou, adquiriu a Nova Almeida atualizada, eu vou derrubar você, vou ler na Nova Jerusalém. Opa, vou ver na Bíblia de Jerusalém, tá? Estou misturando aqui Nova Almeida com Nova Jerusalém. Eita, nós, tá? Presta atenção, menino. Estou lendo na Bíblia de Jerusalém. 13, 1 a 13. São 13 versículos, eu quero ler com vocês, tá bom? Do Egito, Abrão, com sua mulher e tudo que possuía, e Ló com ele, subiu ao Negueb. Abrão era muito rico de rebanhos, de prata e de ouro. Seus acampamentos conduziram-no do Negueb até Betel, no lugar onde primeiro armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar em que outrora construíram o altar, e lá Abrão invocou o nome de Yahvé. Ló, que acompanhava Abrão, tinha igualmente ovelhas e bois e tendas. A terra não era suficiente para sua instalação comum, para que os dois estivessem no mesmo lugar. Tinham posses imensas para poder habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores de ambos, tá certo? Dos rebanhos deles. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus já habitavam a terra. Abrão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, meu sobrinho, entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti? Peço-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, antes que Yahvé destruísse Sodoma e Gomorra. Antes a terra era assim, como o jardim de Yahvé, como a terra do Egito até Segor. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e emigrou e saiu para o lado do Oriente. Assim eles se separaram um do outro. Abrão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície. Ele armou suas tendas até Sodoma. Versículo 13 e último. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra o Senhor. O texto bíblico mostra algumas coisas. Vamos lá. O itinerário da família de Abrão, as pessoas que se deslocavam com ele, o que ele levava consigo e apenas algumas informações sobre o seu destino, sobre o destino de Abrão. Nós sabemos que ele foi parar numa região montanhosa e semiárida, ou seja, meio deserto, localizada no sul da Palestina. Atenção, olha aqui onde Abrão foi parar, entre a mata e o deserto. Guarde isso, entre a mata e o deserto. Esse local onde eles chegaram, esse território, ele já estava parcialmente ocupado quando nós temos aqui, ocupado pelos cananeus, tá certo? Por outros povos. Vamos voltar um pouquinho e falar sobre as pessoas que estavam, as pessoas que se deslocavam, as pessoas que iam com ele, com Abrão. Versículo 1. Saiu do Egito ele e sua mulher, ele foi com sua mulher, e Ló com ele. Quem é Ló? Vamos ver. Para isso eu quero que você leia Gênesis 11, 10 até o 32. Tá bom? Você vai ler aí, daqui a pouquinho, Gênesis 11, 10 a 32. Ló era da descendência de Sem, o mais velho dos 3 filhos de Noé. Então Ló, ele vem da descendência de Noé, Noé, Sem, Cão e Jafé. Ló vem da descendência de Sem, o filho mais velho de Noé. Foi de seu filho de Sem, Arfaxade, seu terceiro filho, que surgiu a nação eleita, e deste povo o Messias, no qual todas as famílias da terra haviam de ser abençoadas. Dá uma olhadinha aí no quadro, para a gente entender. Noé, Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Pelug, Reu, Serug, Naor, avô de Abraão, Terá, pai de Abraão, depois de Terá, então, Abraão, Isaac e Ismael, Naor e Arã, que foi pai de Ló e de Milca. E sabemos que Ló foi pai dos Moabitas e dos Amonitas, fruto de seu relacionamento com as suas próprias filhas. Essa genealogia está descrita em Gênesis 11, 10 a 32.
Mas eu quero ler apenas os versículos 26 a 32 do capítulo 11 de Gênesis. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã, conforme o quadro que nós estamos vendo aí. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, olha aí. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã, o pai de Ló, na terra de seu nascimento. Ou seja, ele não tinha saído com Abraão. Ele não tinha saído com o seu pai. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, ou seja, seu neto, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Tá certo? Beleza, compreendido aqui então a descendência de Ló, ok? Nós falamos um pouquinho então da descendência de Ló. Vamos voltar para Gênesis capítulo 13. Somado ao fato de que a terra já estava parcialmente ocupada, né? Em Gênesis 13, 5 e 6, nós vemos o seguinte, ó. Gênesis 13, 5 e 6. Ló, que acompanhava Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para a sua instalação comum. Tinham posses imensas para poder habitar juntos. E a terra já estava ocupada, nesse tempo, pelos cananeus e pelos ferezeus. Tá certo? Então é o seguinte, ó. Somado ao fato de que a terra já estava parcialmente ocupada, isso mesmo, a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Entenda isso. Então, durante a jornada, rumo ao cumprimento da promessa de Deus, surge uma dificuldade. Abrão e Ló possuíam rebanhos, sinônimo de riqueza naquela época. Ló, desde a morte de seu pai Harã, andou junto com Abrão desde o começo e também debaixo da promessa junto com Abrão. Assim como Abrão, também ajuntou para si posses, gado, prata e ouro, conforme a Bíblia nos diz. A região disponível para eles era pequena para prover a água e o alimento necessário para todos os animais. Versículo 6. Esse foi o motivo de desavença entre os pastores dos seus rebanhos. Assim, aí, nessa situação, começa a contenda entre seus pastores. Então, não houve, fica claro que não houve discussão entre Abrão e seu sobrinho Ló. Não houve discussão entre Ló e o seu tio Abrão. Não era, então, uma discussão familiar ou intrafamiliar? Ou era? Ao que tudo indica, segundo os estudos que nós fizemos, ao que parece, tratava, sim, de um conflito interfamiliar, pois os pastores eram parentes e não apenas empregados de Abrão e de Ló, tá certo? E mesmo que não fossem, por conta dos estudos, mesmo que não fossem, mesmo que o conflito fosse além da relação entre Abrão e Ló, era a responsabilidade de ambos, dos dois, a solução. Isso mesmo. Apesar do problema aparentemente não ser diretamente entre eles, entre Abrão e seu sobrinho, uma tomada de posição, uma solução para o problema tinha que ser dado e rapidamente, tá bom? Sendo Abrão o patriarca da família, o chefe do clã, era esperado uma iniciativa sua para a pacificação. E para resolver o problema, Abrão propõe que eles se separem, que se afastem, indo cada um para um lado. E aí que está a chave daquilo que daquelas pessoas que confiam no Senhor fazem. Abrão deixa que Ló escolha para onde ir. E olha o que ele fala aqui. Ló, meu sobrinho, pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se para a esquerda você for, irei eu para a direita. Ló concorda e, olhando ao seu redor, escolhe a Campina do Jordão. A escolha, de fato, não foi ruim. Entenda isso, tá? A escolha foi perfeita. Era a melhor terra, era aos seus olhos, pelo menos aquela foi a melhor escolha, tá? Volta um pouquinho comigo na lição quando eu falei assim, lembra? Sabemos que ele, Abrão, foi parar numa região montanhosa e semiárida,
meio deserto, localizado no sul da Palestina. Atenção, é entre a mata e o deserto, certo? Entre a mata e o deserto. Então, queridas, se Ló escolhe a Campina do Jordão, ou seja, a mata, o que sobrou para Abrão? O deserto, a região deserto, semiárida. Mesmo assim, Abrão abriu mão de seu direito de decisão como chefe de família e deixou que Ló escolhesse primeiro qual caminho seguiria para, depois da escolha de Ló, definir seu próprio trajeto. Ainda que isso para ele, significasse ir para um local menos favorável para o seu rebanho, que era o deserto. Desse modo, Deus providencialmente os separou. Que lição podemos tirar dessa atitude de Abrão? Essa atitude de Abrão mostra claramente que ele valorizava mais o relacionamento com seu sobrinho do que os seus bens materiais e a sua própria posição, dotada de privilégio de escolha. Tinha todo o direito de escolher. Como disse, Ló escolheu a Campina do Jordão, que era bem regada e com melhor pasto para o seu gado. Essa escolha, eu diria, provavelmente foi motivada tendo em vista o valor da terra, o valor da terra e a multiplicação do seu rebanho, Abrão não discute a escolha e permanece em Canaã. E Ló escolheu o lugar para sua morada nas montanhas às planícies do Jordão. E finalmente ele sai e vai morar na cidade de Sodoma. Além de abrir mão de escolher o melhor território para si, deixando Ló escolher primeiro, Abraão renunciou ao convívio com o sobrinho em busca do quê? De paz, de resolver o problema da contenda, da discórdia que estava acontecendo entre os seus pastores de rebanho. E esse acordo feito entre eles não gerou nenhum tipo de rancor em seus corações e nem o fez romper definitivamente o seu relacionamento. Não, de forma alguma. Mais para frente na história nós vamos ver, duas ocasiões Abrão vai ser chamado para socorrer seu sobrinho Ló e ele vai prontamente em socorro ao sobrinho. Leia depois, Gênesis 14, 12 e 17, Ló é levado preso e Abrão envia 300 homens para resgatá-lo, para libertá-lo. Leia também Gênesis 18, 22 a 33. Abrão intercede quando sabe que Deus vai destruir a cidade onde seu sobrinho estava morando. Abrão intercede junto a Deus para que ele poupe a vida de Ló e de sua família, o que de fato acontece, tá certo? A atitude de Abrão, ele diz não ao conflito, ele é generoso e nobre. Lembra disso? Eu perguntei para você se você já havia cedido em algum momento, mesmo que você estava tendo certeza que o seu posicionamento era correto, era equilibrado, mesmo assim você cedeu. Eu disse que você era inteligente e feliz, lembra? Então eu junto aqui mais duas características de uma pessoa que sabe ceder para manter a paz. Além de inteligente e feliz, ela é generosa, ela é nobre. E ele, Abrão, ele foi generoso, ele foi nobre, ele abre mão de seus direitos, ele é o mais idoso, ele é o mais abastado, ele é o mais rico, condições mais do que suficientes para tomar sozinho, sem perguntar para ninguém, sem precisar ter opinião de pessoa alguma, qualquer tipo de decisão. Mas assim, nós aprendemos aqui também que a postura madura de Abrão, na maneira como ele resolve o conflito, em primeiro lugar, ela expressa o valor que ele dá ao relacionamento com Ló. Em segundo lugar, ela expressa o seu desprendimento de bens materiais. E mais importante, em terceiro lugar, ela expressa a sua atitude, a sua postura madura, ela expressa a sua confiança em Deus, a confiança na promessa que o Senhor lhe tinha feito. E essa maneira de apresentar a solução atesta que Abrão era uma pessoa madura e essa atitude dele de separação, de deixar Ló escolher, mostra a sua devoção a Deus. Eu quero parar um pouquinho aqui e já caminhando para o final, queridos. Resultado da sua devoção ao Senhor. Abrão ouve a voz do Senhor, obedece, mas me parece que no começo não de forma integral. Como assim? Como assim? Deus lhe ordenou sair da terra e da parentela. Sair da terra
aconteceu de fato. Ele sai de Ur, vai para Arã, vai para Canaã. Ur, hoje, cujas ruínas estão hoje no Iraque. Arã, onde ele ficou por alguns anos, localizada perto da atual fronteira da Síria com a Turquia. Canaã, onde é hoje o Estado de Israel, o Líbano e parte da região junto ao Mar Mediterrâneo. De Ur até Arã, de Arã a Canaã, mais ou menos 2.000 quilômetros, somente por curiosidade, esse homem percorreu. Mas se a decisão de sair da sua casa, da sua terra, ele cumpriu, sair da parentela parece que ele não cumpriu. Ló, seu sobrinho, foi com ele. E Ló, obviamente, seu sobrinho era da sua parentela. Ainda não estava vivendo como Deus havia lhe pedido, havia lhe dito, pois mesmo que ele tivesse deixado a terra de seus parentes, havia levado alguns deles consigo. E essa decisão pessoal de Abraão de levar alguns parentes consigo, que em primeira vista parece algo sem importância, nos fará compreender aqui algo muito profundo, uma lição que trará muitos aprendizados para o nosso viver diário. Talvez o fato de ele ter levado consigo a Ló fosse ter uma carta na manga, digamos assim, para manter a sua descendência, né? Eles eram parentes e Abraão não tinha filho. Levar Ló consigo lhe dava essa possível segurança, tá certo? Se aprendemos com Abraão, vamos aprender com Ló. O que aprendeu com Ló? Podemos aprender com Ló, não tomar decisões quaisquer que sejam elas grandes ou pequenas sem consultar a Deus. Ah, mas Deus não fala comigo quando eu vou tomar decisões. Como Deus fala comigo? Coloca diante do Senhor a sua decisão, a necessidade de tomada de decisão, a necessidade de tomada de mudança de rumo. Se a decisão que você tomar e trouxer paz, não trouxer nenhuma desavença em família, em casa, trouxer paz no seu coração, no seu espírito, é a decisão correta. Tá certo? É a decisão correta. O seu erro, o erro de Ló, foi olhar somente com os olhos físicos e ver somente riqueza e prosperidade. É ter visto o gado, a procriação do gado, as riquezas em ouro e prata, antes, em detrimento de sua família, do que seria melhor para ele. Foi por causa de uma escolha superficial, eu diria, materialista e baseada em aparências apenas, que o rico Ló saiu de uma vida com qualidade para uma vida reservada, separada. Aonde ele foi parar? Em Sodoma. Com a cidade destruída, Ló perde praticamente quase tudo. Depois, a gente sabe a história, ele foi viver num vilarejo próximo chamado Zoar, que quer dizer lugar pequeno. E dali, por medo, enfim, ele acabou indo para as montanhas, viver escondido numa caverna. Leia lá Gênesis 19, 29 e 30, você vai encontrar essa história, tá certo? E assim, com a sua família despedaçada, a vida familiar adoecida, a vida social inexistente, né? E certamente sem qualquer temor a Deus, a sua saída, qual foi? Fugir, se esconder com as suas filhas na caverna. Os fatos e os acontecimentos citados nessa história nos trazem, acredite, sérios ensinamentos, muitos ensinamentos. A história de Ló tem altos e tem baixos e também nos mostra o quanto a presença do seu tio Abraão foi importante na sua vida. Vamos ler? Eu quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 até o 8. 2 Pedro 2, 6 a 8. O Senhor destrói a cidade de Sodoma e de Gomorra e diz assim: e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E olha que o Senhor fala a respeito de Ló. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles subordinados. Porque este justo, que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles habitantes de Sodoma e de Gomorra. Mesmo assim, com altos e baixos, o que você pode ver no texto que nós lemos? Esse homem é
chamado de justo. Glória a Deus. Como diria nosso amigo o pastor Jocely, beijo meu pastor, Deus não tem, isso mesmo, Deus não tem lata de lixo. A história nos ajuda a refletir sobre o valor dos relacionamentos familiares. As decisões que nós tomamos no dia a dia, as nossas decisões cotidianas, devem considerar, antes de mais nada, os relacionamentos que nós concluímos. Eu quero ir para a fazenda, quero aposentar, comprar um sítio. É o que minha esposa quer? Eu quero pescar o dia inteiro depois que me aposentar. É o que minha família quer? Decisões têm que ser tomadas em conjunto, principalmente com a orientação do Senhor. São diversos os motivos de discussões na família. Falei apenas de um aqui, né? Vou aposentar, viver tranquilo, sair dessa cidade, morar no sítio, ter um laguinho para pescar o dia inteiro. Será? Então são diversos os motivos de discussões de família. Quais são esses motivos? O tipo de trabalho, o tipo de aposentadoria que eu vou ter depois, as amizades, e acreditem até que mesmo questões de fé podem ser motivos de discussões. Isso tudo pode trazer contendas. Essa história de Ló e de Abrão, ela também nos ajuda sim a resolver problemas relacionais na família, mostrando, em primeiro lugar, a importância do diálogo. A importância do diálogo. Abrão buscou o diálogo. Ele não deixou a situação se agravar a ponto de não poder agir mais. Ele não fugiu do problema, mas buscou na conversa, no diálogo, uma solução. Chega aqui, meu sobrinho, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, para que os nossos empregados, os nossos pastores possam continuar cuidando do nosso rebanho, do nosso gado, sem nenhuma briga. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que é melhor para nós dois? 2. É preciso ceder. Já falamos isso, tá certo? Abrão cedeu. Abrão deu primazia, ou seja, deu o direito de escolher primeiro a Ló. Com isso, mesmo que isso lhe custasse algum prejuízo, postura que só demonstra maturidade por parte de quem assim procede. Ah, mas isso está no Antigo Testamento. Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por partidos, ou por partidarismo, ou por vanglória, ou por gloriar-se a si próprio, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Os outros primeiro, tá certo? É isso. Terceiro ponto, amizade em família. Amizade em família. Abraão priorizou a amizade, não os bens. A amizade com Ló era o que de fato lhe importava. A amizade em família é um dos bens mais preciosos que podemos ter. Cultive as amizades na família. Isso é um bem muito valioso, tá certo? Vamos lá. Em certas circunstâncias da vida, como foi então com Abrão, como foi com Ló, o afastamento temporário pode ser a solução. O afastamento temporário pode ser a solução para que um relacionamento não se esfacele, não se acabe, não seja destruído, tá certo? No entanto, tal afastamento não pode ruir o elo de respeito, amizade e consideração que existe entre as pessoas. No caso de Abrão, ele não mediu esforços. Olha só, Abrão não mediu esforços em socorrer o sobrinho em uma situação de perigo e sempre intercedeu por ele nas suas orações. Nós falamos disso. Ele manda socorrer, ele manda livrar Ló, ele intercede ao Senhor para que ele não seja destruído junto com a cidade. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Precisamos discernir quando é necessário o afastamento, no entanto, e contudo, sem romper o laço ou os laços e sempre almejando o retorno, sempre buscando uma possibilidade de retornar às relações como uma aproximação sólida e amorosa. 3 perguntas eu quero fazer para você. Para nós, a mim também, essas perguntas são dirigidas. Em que direção está a sua vida? Em direção ao verde, mas sem o Senhor? Em direção ao deserto, mas com o Senhor? Você está se aproximando de Deus ou se afastando dele? Já tomou decisão errada? Mais de uma? Eu falei 3 perguntas, eu fiz 4. Desculpe.
Eu também já tomei decisão errada, mais de uma. E sabe o que a Bíblia diz a respeito disso, quando a gente toma decisões erradas? Qual o procedimento que nós devemos ter? Vamos ver? Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 5. A carta escrita pelo Espírito Santo, por Jesus, por Deus, através de João, e enviada à igreja em Éfeso. 2:5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, olha a palavra, eu venho até você e vou tirar o seu candelabro do lugar dele. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Aqui, 2:5 nada mais é do que um convite de Jesus para a gente todos os dias nos lembrarmos da salvação e do amor que Ele nos oferece de graça, gratuitamente. É um convite de Jesus para a gente fazer uma análise das nossas atitudes. E é um convite de Jesus para nós, se nós estivermos seguindo fielmente, se nós não estivermos, seguindo fielmente as suas orientações, nós nos arrependemos e, mais de arrepender, voltar a viver em amor e comunhão fraterna uns com os outros. Tá certo? Meus queridos, minhas queridas, o que Jó escolheu não era pecado. Pecado foi ele não ter colocado Deus na sua escolha. Pecado foi ele não conseguir enxergar além do visível, além do palpável. Queridos e queridas, aquilo que nós escolhemos não é pecado, mas aquilo que nós escolhemos sozinhos, sem a orientação de Deus, isso sim é pecado. E isso sim, certamente na nossa vida vai ter prazo de validade, vai vencer. Já o que o Senhor nos dá, isso é eterno, isso é sustentado por Ele, e se é Ele que nos dá, nós temos plenas condições de que nós realizaremos isso com sucesso. Amém? Tá certo? Então, o diferencial na vida do cristão, de verdade, e de quem tem o temor de Deus, não é a ausência de conflitos, mas é o quê? É a generosidade, é a paciência, a sabedoria para enfrentar as contendas, os conflitos e resolver esses conflitos, resolver essas discussões, essas dissensões de forma justa e amorosa, em busca do quê? Em busca de superação. É isso, queridos. Como? Eu repito, nós já falamos isso. Uma conversa franca, um bom diálogo, a pacificação com palavras, com ações. É preciso ceder de vez em sempre. Isso mesmo. Ceder sempre quando for necessário. Há muita gente que diz assim, né? Eu vou lutar pelos meus direitos até o fim. Legal. Brigue por eles, custe o que custar, faça seus investimentos, faça lá a sua aposta, no bom sentido, de que vai dar certo. Diante de atitudes assim, é bom a gente saber, antes de tudo, né, queridos, que a razão é de quem a tem e não de quem a quer. Há certas ocasiões em que nem vale a pena lutar pelos nossos supostos direitos, tá? Ainda mais quando a questão envolve amizade, né? Nessas ocasiões, é melhor perder alguma vantagem do que um bom amigo. Então, concluindo, né? A história de Abraão e Ló, ela nos desafia a cultivar a amizade em família e, por isso, resolver, não ignorar nem omitir todos os conflitos que surgirem, certo? Isso exige, acredite, coragem, vontade de dialogar e abnegação e renúncia. É ceder, como nós temos falado, tá bom? Em tudo isso, contamos, obviamente, com a graça de Deus. A exemplo de Abraão, acredite, diante dos conflitos que surgem, nós devemos, primeiramente, agir com maturidade, agir com fé, agir com sabedoria para resolver a situação, a fim de que a paz permaneça em nós, nas nossas relações familiares e na nossa relação com Deus, o nosso Senhor. Tá certo, meus queridos? Tudo certo? E então,
vale a pena brigar pelos seus direitos? Nem sempre, né? Entregue, pois, todas as reivindicações a Deus. Ele é capaz de agir com justiça de acordo com a sua vontade. E deixe tranquilamente que ele busque os direitos dele na sua vida. Amém? Finalizamos aqui, tá bom? Vamos orar? Vamos orar para ir embora? Para ir embora? Vamos orar nesse encerramento? Pai amado, louvado seja o teu nome, porque o Senhor permitiu esse tempo aqui de estudo da tua palavra, Senhor. Cuida da nossa vida, cuida dos nossos relacionamentos, ensina-nos a viver em maturidade, Senhor. Que essa lição possa ter falado no nosso coração, que o Espírito Santo complete, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Obrigado mais uma vez por esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pela tua presença na nossa vida, Pai. Continua conosco, nos ajudando, sendo nosso inspirador, sendo nosso guia, nosso salvador e nosso Senhor. A ti a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Obrigado por sua companhia, Deus te abençoe, obrigado que a sua semana seja rica da presença de Deus, que Jesus possa completar a obra na sua vida, Ele te ama, eu te amo também, beijos, tchau, fiquem na paz, Deus abençoe, até! Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta um aceno, a paz nos corações. Não há o que temer.